Saudações em Cristo Jesus. Nós estamos diante de uma situação de calamidade mundial. O coronavírus, né? E também Covid, né? Que é o nome técnico, vamos dizer assim, tem alastrado o mundo. Começou na China, Itália, assolando a Itália, Estados Unidos e chegou ao Brasil, né? Com isso, os governadores do estado do Brasil, de todos os estados do Brasil, decretaram o isolamento social. É um decreto vigente, tá? Está vigente. E com isso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo ou as demais religiões passaram a fazer o culto online. E então, maximizou no Brasil o culto online. As grandes catedrais tiveram os seus cultos online, porque já estavam preparados com câmeras, filmagens, ilhas de edição, seus profissionais, e transmite para a televisão aberta ou suas televisão de canal pago, né? Enfim. E hoje, mais do que nunca, após o advento das redes sociais, né? Todos usam ou transmitem culto online ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Então, já é comum, né? E mais ainda a audiência das igrejas do nosso Brasil, de todas as denominações, que adotaram o culto online. Quem não estava, aderiu a esse evento, a esse projeto, essa ferramenta desses aplicativos para transmitir o seu culto online. Até aí tudo bem. E quem não tinha, do seu próprio Android, smartphone, né, ou iOS, né, ou outros celulares, da sua casa, reunindo a família, fizeram o seu culto online. E muitos pastores do seu celular mesmo, sem toda prelagem devida, simplesmente no celular básico, conseguiram transmitir o seu culto online. Tá bom, então no início desse decreto eu vi muitas situações na qual começou nas redes sociais, versículos mais versículos, dizendo que o culto era online, que cada um, a campanha devia ficar em casa, e assim ficamos em casa. E dispararam nas redes sociais os versículos, né, as passagens de Moisés, prestes a sair do Egito, antes do anjo destruir passar lá para matar os primogênitos. A ordem de Deus foi: ficai na casa, preparai a ceia do Senhor e pegai ervas amargas, reunir a sua família, ficar em casa, cada um na sua casa com a sua família, e participa da ceia do Senhor. Enquanto isso, após ter matado o cordeiro, vocês passam o sangue na verga da porta, ou na porta, né? No canto superior da porta, no meio, enfim, tinha que ter um sinal de sangue. E a casa que não tivesse o sangue, disse o anjo destruidor, entraria, e nisso ele mataria os primogênitos. E assim foi. Então os filhos de Israel que obedeceram a esta palavra ficaram protegidos. Mas as demais pessoas, os egípcios, e muitas, né, famílias tiveram morte na sua casa. Tanto morreu o filho primogênito do faraó, como os animais primogênitos também morreram. Enfim, da casa do pobre lá no Egito, ou a casa do rei faraó, do monarca faraó e os seus príncipes, os primogênitos morreram. E devido a isso, o faraó autorizou eles saírem. Mas o que vem ao caso, no contexto atual, que com esse decreto nós ficamos isolados em casa e os decretos estão vigentes. Aqui no Brasil, há estados que já prorrogou o decreto para mais 30 dias. Enquanto isso, em meados do dia 21 ou 22 a 23, enquanto as redes sociais estavam disparando, grupos WhatsApp, vídeo, análise política, análise teológica, igreja, culto online, todo mundo se adequou. Então houve uma maximização, uma audiência absurda, tremenda desse culto online, tá? E assim por diante. Mas enquanto isso veio ao meu coração, à minha mente, como já que vamos ter culto online, por que não fazer a ceia do Senhor online? Ou a ceia online, né? A ceia online.
Disparei em minhas redes sociais e perguntei em algumas convenções do Brasil, as muitas conhecidas convenções pentecostais, várias estaduais também, e alguns pastores de linha reformada e outros pastores independentes, como seria feito a ceia dele, a ceia presencial ou a ceia online. Naquele momento muitos me ignoraram, muitos não ligaram para mim, muitos não deram resposta, alguns participaram das minhas redes sociais questionando, duvidando como seria, porque não sou contra, etc. Se posicionaram. Olha, justamente essa semana isso se tornou fato. Então vou ler o texto sagrado da Bíblia do Senhor, né, que está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: Bíblia, a mensagem. Permita-me recordar a vocês o que aconteceu na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graça, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Fazei isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Esse cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que todas as vezes que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no monte de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examine suas motivações, teste o coração e venham para a ceia com santo temor. Então veja bem, tá aí, né? Veja bem, tá aí a situação. Texto oficial das igrejas pentecostais, a ceia do Senhor, a ceia online. Olha bem, eu perguntei, por que a ceia não pode ser a ceia online? Como seria? Seria o pastor transmitindo online a ceia, os demais reunidos em casa? Sim, opção. Se organize com antecedência, mostre a eles, fale com eles, orienta os seus membros e online. Ou pelo menos, talvez um grupo social, ou WhatsApp, ou cada membro que a sua casa, com o pastor obreiro na sua casa estiver, participa. Há alguém que me disse assim, não precisa. Uma mulher me disse, não, eu tão somente vou reunir minha família e nós vamos comprar o elemento da ceia, o pão e o vinho ou suco de uva, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Alguns fazem mensalmente, outros fazem semanalmente. A igreja que está mais tranquila é aquela igreja que faz anualmente, porque tem prazo de sobra para fazer a sua ceia. A ceia do Senhor, o sacramento sagrado. Mas as igrejas pentecostais, em suas Maria, faz a ceia mensal, uma vez ao mês. E justamente nesse mês, hoje, propriamente, ou essa semana, eu comecei a acompanhar as redes sociais e muitos, aproveitando esse jejum nacional do Brasil, no dia 5, decretaram também aderir ao jejum nacional em prol do Brasil. Eles começaram também a publicar que teriam ceia online no período da manhã ou período da noite. Então muitas igrejas grandes, pentecostais, grandes, de líderes renomados no Brasil, da mídia, da televisão, líderes de televisão, aderiram a isso, puseram seus banners digital, ou seja, digital nas suas redes sociais e com isso comunicaram aos seus membros. Até que ponto é correto, até que ponto não é correto. Eu entendo que pelo momento atual é coerente nós temos a ceia online. Então a ceia está correndo, ou ocorreu já em algumas igrejas hoje no Brasil, a ceia online, e algumas igrejas vão dar à noite. Muitas aderiram. Algumas preferiram cancelar, adiar para outra semana ou para que o decreto caia. E se o decreto levar 2 meses para cair, não teremos ceia online? Negará ao seu membro, ao seu povo, a sua membresia, a ceia do Senhor? Se tem essa possibilidade, não é comum, não é normal
Nunca houve isso? Pois é, a ceia online é fato agora. Ela estabeleceu um novo paradigma. A ceia do Senhor, ou a ceia, estabeleceu-se, né? Quem iniciou, quem falou, quem entendeu, estabeleceu um novo marco na igreja do Senhor, ou na igreja brasileira. A ceia online é um paradigma, rompeu, se instalou, ou começou um novo paradigma na igreja do Senhor, na igreja pentecostais, nas igrejas independentes, que oficializaram hoje a senha, ou desculpa, a senha ou a ceia. Esquece isso. A ceia online, tá? A ceia online. Então a ceia online está correndo. E eu estou falando, divulgando, compartilhando, que é normal, é questão de interpretação, a conjuntura. Se nós estamos atualizados, que nós temos já culto online, por que não pode ter a ceia online? Ou a ceia em grupo distante? Porque a igreja do Senhor é um corpo místico, é um corpo espiritual. Se orar em casa, o pastor orar na igreja, ou se orar em casa, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, enfim, estão abertos. Então por que não ter ceia online? Hã? Se nós encontramos espiritualmente, há uma comunhão no corpo de Cristo. Então é no corpo de Cristo. Nós temos a comunhão em memória dele, em lembrança dele, em memória ao meu nome. Então, cada membro, ou cada pastor, cada obreiro, cada evangelista, ou cada família pode se reunir na sua casa e fazer o culto online, né?